Salve, meu irmão Herbert Cortes. Me ouve bem? Vocês me ouvem bem, oi, irmãos? Boa noite a todos e todas. Perfeito, então o áudio tá bom. Vamos aguardar aí um pouquinho. Boa noite, amor. Chegou meu mestre, grande Carrano. Perfeito, então o áudio tá bom, né? Diga, Carrano. Meu conselheiro, como é que vamos? Tudo bem? Tranquilo? Na Tô luta. indo na luta, né? E que luta! Imagine que luta não deve. A gente não tá. Não é? Tá complicado, viu, pai? Ave Maria. Eu pensei que eu já Situação. tinha vivido isso tudo, que não ia acontecer mais na minha vida, e tô vendo minha terra desse jeito. É complicado demais. Muito complicado. Dá uma dor no coração muito grande. É verdade, poeta. Você tá me ouvindo bem? Você tá. Eu te ouço bem, às vezes dá uma falhada, mas eu te ouço bem. Mas estão falando aí que não tá ouvindo. Não tá me ouvindo? Não pode não tá me ouvindo. Eu te ouço bem. Eu tô te ouvindo bem também. Eu tô te Agora ouvindo foi, agora foi. Agora foi. satisfatoriamente. Satisfatoriamente. Deixa eu ver. Pronto, tá tudo ok. Tá, internet tá ok, tudo ok. Tudo indo direitinho. Tudo Mas, ok. rapaz, hein? Meu irmão Laé entrou agora aí dizendo que o som tá ótimo. Ótimo. Mili Fico feliz. também. Pronto, mestre. Fico feliz. Rapaz, primeiro te agradecer pelo convite, né? Você. Eu tem uma coisa aí que. Você sabe que as pessoas não me convidam muito para live, né? Porque diz que eu tenho a Sei, língua, sei. eu tenho a língua afiada e aí eu Profeta. tenho, fico com medo do que eu vou dizer. Oh, eu não posso fazer nada, eu nasci assim, vou morrer desse jeito, a essa altura do campeonato. E você é um cara que, quando me convida para a live, você sabe que eu tenho um respeito pelo teu trabalho, um respeito pelo que você produz muito grande. E é A gente, recíproco. a gente não tem uma relação de amizade, de convívio, etc. e tal, mas desde daquele dia lá na paciência, na ladeira da preguiça, paciência na ladeira da preguiça, que a gente conversou um pouquinho mais e que a gente pôde interagir um pouco, guarda no coração, você sabe que eu estou muito grato de você me convidar e eu não podia dizer não a você de jeito nenhum. Não podia, sob hipótese alguma, dizer não a você. Estou aqui porque você precisar e quiser e vamos embora. Vamos nessa. Eu fico muito feliz, pô. Você levantou uma temática que eu queria ouvir você primeiro, né? Porque você. Eu tava lá em Portugal, eu passei 3 anos lá em Portugal, eu estava lá em Portugal, e eu estava sentindo muito essa coisa da influência do português, principalmente o português e o galego do norte, do norte de Portugal. O galego influencia muito a língua portuguesa, muito mesmo. E eu estava vivenciando muito isso, as palavras parecidas, o jeito de falar parecido, né? Você desce para o Alentejo, em Portugal, você tem. Dizem que o Alentejo é a Bahia de Portugal, porque o alentejano dizia, e aí, opa, como vai? Tudo bem? Tranquilo? Pá. É aquela coisa Mais mansa. mansa, muita praia, e Agreste também, muita coisa de caatinga, não é caatinga, é uma vegetação diferenciada, mas que parece muito com a nossa caatinga. E Roberto Mendes defende, meu amigo Roberto Mendes, querido, saudade dele, defende uma tese de que o samba chula vem
da música portuguesa tocada no norte de Portugal. Isso é a tese que ele defende, que eu não me aprofundei nisso, porque é uma coisa que muito... Inclusive, a gente ia levar Roberto para lá para Portugal para poder fazer essa conexão e discutir isso aí lá com as pessoas, né? Ele ia dar um show-aula, mais ou menos a respeito disso. E não tem coisa mais raiz, eu não conheço coisa mais raiz do que samba-chula. Sem dúvida. Nem a cultura lá dos pampas gaúchos é tão raiz né, como o samba-chula. E Roberto me dizer e me provar, porque ele me provou, que o samba-chula, até a viola, a batida da viola, vem muito da viola campaniça lá de Portugal. A batida da viola, etc. e tal, tem muito a ver com o que é produzido lá na Península Ibérica. Eu não vou me ater só a Portugal, na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Sim. E aí você me levantou uma lebre dessa, eu falei, tô dentro, que eu adoro esses desafios, essas coisas assim, mas eu queria ouvir você um pouco, porque eu sei que você tem um conceito a respeito disso, você tem uma visão própria a respeito disso. Eu queria te ouvir, eu acho que as pessoas também estão querendo te ouvir aí. Né? Primeiro, saudar a todos e todas aí que estão presentes. A galera vai chegando aí aos pouquinhos. Estou super contente de estar falando contigo esse assunto que me é muito caro, né? É um assunto que eu tenho muito carinho e é uma coisa que eu pretendo me aprofundar mais à frente no sentido acadêmico, né? Que são essas influências. Você falou agora há pouco, mestre, sobre a fala dos portugueses, a semelhança da fala dos portugueses com a fala dos galegos, né? E hoje eu participo de alguns grupos e acompanho alguns perfis galegos. E um desses perfis galegos, o Orgulho Galego, Orgulho Galego, fez uma postagem hoje com um vídeo, acho que foi ontem, com um vídeo do presidente de Angola, o João Lourenço, né? Ele é presidente de Angola e ele falando, e aí na postagem ele dizia o quanto se assemelha, né? Eles dizem assim, ele fala como nós, porque é um português que tudo bem, é um português com aquele acento de Portugal, mas existem algumas palavras, algumas coisas, uma maneira de falar, né? Alguns africanos, alguns países africanos, que são muito semelhantes ao galego, né? E a gente sabe que essa influência é direta. Na verdade, não é uma influência, na verdade, o português, ele nasce do galego. Para começar a falar sobre o imaginário popular nordestino, né, suas influências, fala dos assuntos de cordel, né, os assuntos que povoam os cordéis, o que existe de medieval, né, no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro. Eu acho muito raso, Carrano, acho muito raso o introito da história brasileira de dizer fomos descobertos por Portugal, ou mesmo que se diga assim, fomos invadidos e saqueados, né, por portugueses, mas é mais profundo, é aquilo que eu falei para você naquela live que a gente estava junto, é muito mais profundo, porque esse povo que chega ao Brasil, de uma maneira inclusive muito similar a como os vikings faziam, né, os nórdicos e germânicos, eles atracaram aqui e não só promoveram um massacre indígena, mas também trouxeram suas influências, se fixaram aqui, né? E as influências elas são muito claras. Primeiro há que se falar que os portugueses que chegaram aqui, como eu disse anteriormente, eram galaico-portugueses. Por quê? Porque na época, né, ou um pouco antes, o que existia era a Galaéquia. E a Galaéquia era Portugal e Galícia como uma coisa só. Era apenas uma coisa, então se falava a mesma língua, inclusive. Provavelmente o galego, provavelmente, na verdade, um proto-galego, né? Uma coisa mais castrenha, né? Uma coisa mais céltica. Sim. Sim. Mas é dali que nasce. Antigamente, os povos que viviam na Galícia eram povos célticos, né? Só que sofreram diversas invasões
né, naquela época ali pré-romana e na época que Roma começa, né, a se desenvolver, foram invadidos por diversos povos germânicos, né? E um desses povos era o povo suevo, que é o povo, inclusive, que minha família descende, né, por parte de minha mãe, né, de meu avô, é o povo suevo. O povo suevo era um povo germânico que chegou lá, atacou junto com outros povos ditos bárbaros, venceram os celtas e ali se fixaram. E eles traziam várias tradições, principalmente da questão da poesia escáldica, né? Tanto Uhum. que a cultura e a religiosidade nórdica ela ficou preservada com os Edas poéticos e Edas em prosa. Então, assim, a história dos celtas, ou a história dos nórdicos e germânicos, Nórdico. foram preservados através de poesia. Isso daí você já vê a semelhança disso, né? A coisa dos poetas trovadores, os bardos celtas, né? Os escaldos nórdicos, e trouxeram essa poesia na época que chegaram lá, se fixaram e trouxeram toda essa coisa da poesia, da tradição, da música, da viola, né? De instrumentos, na verdade, mais antigos que a viola, instrumentos de corda, instrumentos que depois foram evoluindo, né? A gaita galega, de fole, diversos outros instrumentos, muitos instrumentos de percussão. Então, quando esses portugueses chegam ao Brasil, eles são galaico-portugueses, eles são portugueses que já se separaram da Galícia, a Galícia se tornou uma coisa, Portugal outra, mas eles chegam aqui com toda essa influência, né, dos germânicos, dos nórdicos. Então, quando eles chegam aqui, o cordel, por exemplo, o aboio do vaqueiro, que a gente até falou, né, que o brado do aboio tem influência árabe e a métrica da toada tem influência ibérica, nórdica, germânica. Ibérica, sim. Então, essa mistura toda chega no Brasil. E não é só a parte da poética e da literatura. É muito mais do que isso. Eu estava ouvindo uma vez uma teoria de que a cachaça, a aguardente, ela recebe o nome de aguardente porque na época os negros escravizados, produzindo a rapadura, né, aquela coisa do açúcar e tal, que na fervura o álcool subia para o teto Cheirava aquilo e ficava embriagado. Uhum. e pingava também nas costas chicoteadas dos Sim, e escravos. ardia muito, com certeza. E aí, por isso, se chamou de aguardente. Só que aí, fazendo algumas pesquisas, e apesar de achar extremamente romântico, né, essa teoria, eu percebo que não. Eu percebo que é uma mais influência, é só mais uma influência galaico-portuguesa, galega, porque antes dos negros escravizados já existia a algardente. Lá em Portugal existe justamente a cachaça feita com a macera da uva, o bagaço da uva. Exatamente. É Né? alga, chama alga Exatamente. porque em galego não é água, se diz alga. É a Exatamente. algardente. Então, Exatamente. assim, é mais uma dessas influências. E aí eu me arrisco até um pouco mais, mestre. Eu falo das carrancas dos barcos do Rio São Francisco, tecendo um paralelo com o dracar, os barcos Sim, nórdicos sim. e Tem germânicos dos que barcos, dos vikings, etc. E tal. também Esse risco. tinham aquela proa, né? Uhum. Com uma figura mitológica, um dragão, né? E justamente para afastar Os mal maus espíritos do mar, etc. E tal, da enfim. mesma forma que a carranca, né? Então eu percebo e eu venho coletando, eu venho anotando, porque eu sou apaixonado por esse tema, eu venho percebendo e anotando diversos detalhes que eu percebo essa influência, né? Diretamente germânica, nórdica, ibérica e também árabe, né? Mourisca. Então, tem também a questão dos duelos, né, de cantadores, de trovadores medievais, que já aconteciam na época medieval. Principalmente os celtas que colonizaram a priori a França, primeiro o sul da França, etc. E tal, depois desceram para a Espanha. Porque existe uma coisa que os nórdicos vieram, passaram pela França, pegaram a cultura da França e desceram com ela para a Espanha. Exato. E na época não era Portugal, era Espanha, era Galícia, no caso. Era Né? Galaécia. Já tá, Galaé, como você chama.
que para mim é um termo novo, Galaé. Esse sítio, como se diz lá em Portugal, chamado Galaé, ele perdura e ele vai sendo dividido aos pouquinhos até que definitivamente Portugal se instala como o rei Afonso instala Portugal como país, né? como reinado. Mas essa influência na música e na poesia dos nórdicos, nos celtas e depois na Galícia, é muito... E engraçado, é uma coisa que eu não entendo. Eles desceram da França para a Galícia, passaram com certeza pelo norte da Espanha, etc., então, pela Andaluzia, etc., e lá não tem isso, essa influência. Essa influência se instalou realmente onde eles terminaram se instalando, que é na Galícia. Eles passaram os lugares, vieram trazendo culturas e misturou aquela coisa. Então a Galícia tem muito a ver com o Brasil, quando também mistura todas as culturas e instala uma cultura multifacetada, uma multicultura, né? A gente pode chamar disso. Né? Então é muito interessante isso. E isso chega no Brasil, e aí quando a gente fala desses duelos, por exemplo, que são medievais, né, que vem do trovadorismo, a gente já pensa no quê? A gente pensa nos repentistas. Uma dupla de repentistas com a viola tocando, e aí eles vão duelando e tal, através de poesia e de verso. Só que quando eu chego em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu encontro os cantadores de trova. O que são? São dois gaudérios, dois gaúchos, duelando com poesia, às vezes com viola, às vezes com o outro instrumento, mas principalmente com a acordeona, que essa seria a sanfona deles, né, do povo gaúcho. Então, aí você vê a colonização deles, né, e o processo de qual foi. Qual é essa influência que tem? A mesma influência nordestina. São germânicos, principalmente, né? Uma galera vem da Itália e tal, mas essa é uma coisa mais da região ali, né? Aí você vai passar por influência moura também, você vai passar por uma série de invasões, todos visigodos, etc. e tal, que fizeram essa mistura, né? E deu. Eu acho que a Galícia tem uma importância na Península Ibérica muito grande, porque ela determinou um way of life, uma maneira de viver, um jeito de ser próprio da Galícia, que depois se expandiu, não é? E veio para o Brasil, e desceu da Espanha para a Itália um pouco. A Itália também absorveu um pouco disso, que já vinha com a influência de povos nórdicos também na Itália. O norte da África teve um peso muito grande nisso aí, com a invasão dos goulos, etc. E tal. Mas o que eu anotei aqui, duas coisinhas aqui, que é engraçado. Você diz assim, o povo que chega ao Brasil. Porque existe a colonização do Império, no caso do reinado português, que são as caravelas que chegam aqui com a corte, né? Que tem uma visão de mundo, uma visão de cultura, uma visão de língua, uma visão de música, ainda as músicas de salão, as poesias de salão, etc. e tal. E antes disso, com Pedro Álvares Cabral e os outros Tomé de Souza, e depois com as capitanias, etc. Então vieram, vamos falar só da Europa por enquanto, da invasão eurasiana no Brasil. Porque há uma diferença muito grande entre a invasão eurasiana do Brasil e a colonização negra no Brasil junto com a Índia. São duas coisas bem diferentes, ao meu ver, bem díspares. E aí o povo chega de Portugal, que vem aquela mistura, Portugal se instalando recentemente, Portugal não tinha um século ainda como país, se instalando como aqui o povo se instala aqui, traz essa cultura popular, que traz a viola, que traz a embolada, no caso da briga de poetas e de cantores, que traz a dança de terreiro, que traz a dança de terreiro, a dança de rua, etc. e tal, junto com o negro, que aí vem e instala o chula, e aí uma influência pesada, etc. e tal. Mas essa colonização, como você mesmo diz, não é uma colonização de reis, de cortes, é uma colonização de povo. O povo chega, não é a corte que chega. A corte chega, se instalou, se clausurou dentro dos seus palácios e ficou lá. E o povo que se lascasse lá.
fizer a sua cultura. Exatamente. Então, o jeito de falar, as gírias, etc. e tal, as trocas, as gírias misturadas dos europeus depois com a chegada dos holandeses, que também tem uma ascendência nórdica muito grande. Sim. Chega lá no Rio Grande do Norte, você chega em Pernambuco, você chega no Ceará, uma influência nórdica muito grande, muito pesada na comida, na cultura, etc. e tal. Muito forte. Sem Eu falar, pô, notei aqui o povo que chega ao Brasil, é exatamente isso. Não foi a corte que chegou e que trouxe isso, não foi o reinado que chegou, não foi o povo que veio para cá nas galés, nos porões, etc. e tal. Os prisioneiros que vieram primeiro para cá, junto com as prostitutas, que são é um folclore enorme que se faz, como se de repente o Brasil tivesse sido colonizado por bandido e puta. Não, não tem nada disso. Para cá veio preso político, para cá veio poetas, agricultores. mas veio tudo misturado, desde a escória até as pessoas indesejáveis do reino de Portugal, que manda para o Brasil. E eles passaram a. Do imperador, manda para o Brasil. A fulano tal está fazendo música contra a corte, manda para o Brasil. E por aí vai. Entendeu? É isso. Então eu notei isso aí, e essa influência do povo português, logo depois, do povo português e dos povos europeus, logo depois do povo negro, e uma cultura já existente aqui do índio, abraça muito essa coisa do cordel, abraça muito essa coisa do samba-chula, abraça muito essa coisa da embolada, do coco, etc. e tal, né, das ações culturais populares de raiz, como é que eu vou dizer, as culturas identitárias, né? As culturas identitárias de raiz, elas passam muito por isso que você falou. Eu vou mandar para você, porque eu já li ele. Marco Neves é um português que vive enfiado na Galícia e fez esse livro aqui. Eu trouxe de Portugal. O galego e o português são a mesma língua? É uma pergunta que ele faz. Eu vou mandar para você dar uma lida, porque eu acho que vai te ajudar muito nessa pesquisa que você vai fazer. Você tem muito mais interesse e tem muito mais pertencimento de ler um livro e ter esse livro na mão do que... Esse livro é de editora Através, é uma editora de Portugal, e ele diz aqui no verso, eu só queria ler um parágrafo, que ele diz o seguinte: é uma pergunta com poucas palavras que se pode responder numa só sílaba. Se a dúvida aparecer na nossa boca, talvez necessitamos de mais sílabas. O certo, e nisso não há dúvidas, é que precisamos abanar várias árvores do conhecimento para construir uma resposta bem alicerçada. É por isso que nesse livro vamos encontrar reflexões sobre o funcionamento das línguas e sobre o plurilinguismo, percursos pela história da linguagem humana e dessa língua em particular, e algumas ideias sobre as relações entre a sociedade da Galícia e de Portugal e entre as suas identidades e seus falares. Ele fala de povo o tempo inteiro, ele não fala da elite, ele não fala dos palácios. Mas continue, eu só te interrompi e deu um tempo para você respirar um pouquinho. Não, tá tudo certo. Poeta, você estava falando dessa coisa da mistura, né? E das influências, a gente estava falando das influências do galego. Uma coisa que eu noto, que eu acho muito engraçado, é que, assim, o povo da cidade, e aí a gente vai falar de Bahia, tá? O povo de Salvador, Bahia, e de vários outros estados, várias outras cidades, né, do Brasil, principalmente do Centro-Sul, tem uma mania do palavrão, da ofensa, normalmente com uma conotação sexual. Sim. Filho da puta, caralho. Qualquer palavrão tem uma conotação Bahia é minha porra. Bahia é minha porra. Olha essa observação que eu venho fazendo. O povo galego, aliás, o povo espanhol como um todo, eles têm o hábito de para ofender, para xingar, como eles são muito, né, de origem muito católica, apostólica romana, a maneira deles xingarem normalmente é uma blasfêmia. Me cago em Deus, me cago em la hóstia sagrada, né? Uhum. Santa puta, é sempre uma coisa assim pro lado religioso. É como se estivesse assim ofendendo a Deus o palavrão.
E o nordestino tem essa característica, no sentido de doença. É câncer, peste, peste bubônica, sabe? A forma do palavrão. Normalmente no sertão, até por conta dessa origem, né, católica também, do semiárido do sertão, não tem muito essa coisa do xingamento de ordem sexual. Até porque, por exemplo, em Pernambuco isso é levado muito a sério. Se você xinga alguém com uma conotação sexual, é complicado. Então, é uma outra coisa que eu venho observando, outra semelhança, né? A origem, a etimologia ali, a história, de onde vem aquela coisa do palavrão, da ofensa. É outra semelhança que eu tenho quase certeza que vem também nesse sentido. Até aqui, voltando, né? Até aqui a gente falou do que a gente sabe da história, do que está escrito. E a gente vai fuçando, vai pesquisando e vai descobrindo. Mas tem também as outras teorias. Porque, por exemplo, como poderia ter chegado aos barqueiros do Rio São Francisco e até mesmo para alguns pescadores, alguns marinheiros, né, do litoral, a coisa das carrancas, por exemplo, o dracar. Existem diversas, né? Aí, estopor, tá vendo? O povo lembrando aqui. É tudo, as palavrões são tudo doença. Cabrunco, estopor, etc e tal. É tudo doença. Aí, eu acredito também na teoria de que a costa brasileira foi constantemente atacada por vikings, né? Por germânicos, antes de tudo, sabe? Porque eles empreenderam realmente uma navegação tão eficaz, tão destemida, no sentido de saquear, né? De buscar a sua sobrevivência e o alargamento, né? De seus territórios e tal. Eles estiveram em muitos lugares, inclusive tem a piada, né? Que quando o Neil Armstrong chegou na Lua com Aldrin, tinha lá um dracar enterrado e ele diz, malditos vikings, porque eles sempre chegaram primeiro nos lugares. É Né? verdade. Então, eles se encontravam, com certeza. Existe essa possibilidade também, né? Que ainda não foi provada, mas Eles terem vindo para cá. Hã? Existe, inclusive, eu já li em algum lugar alguma lenda, aspas, histórica, de que, da existência da chegada de vikings, barcos vikings aqui nas Américas. Sim. Não sei se é fato, não sei se não é, não tem esse... Eu, quando não sei das coisas, prefiro não opinar, mas eu já li alguma coisa a esse respeito. Sim. Eu quero te contar uma coisa engraçada. Há um tempo atrás, eu viajava muito para fazer marketing no interior. E um dia eu ouvi uma senhora que nos deu almoço, nos deu acolhida, dizer, Deus benza no cu do padre 3 vezes. Eu achei aquilo engraçadíssimo e tomei para mim. Fui para Portugal. Quando eu chego em Portugal, numa cidade perto de Coimbra, me levaram para tomar uma bebida, que eu não me lembro o nome dela agora. A bebida forte, um cão. E um amigo meu que estava comigo, português, tomou e disse assim, raios partam o cu do padre. Opa! Deus benza no cu do padre 3 vezes, raios partam o cu do padre. Exatamente. Essa velhinha e esse cara nunca se falaram. São essas influências, dessas influências que a gente está falando, né? E é muito claro, você quer ver outra coisa? Os espanhóis... O nome da fruta é medronho. Medronho. Medronho, eu tomei um porre daquilo que sai de gatinho do barco, carregado pelos amigos. Porque, eu não sei como é feito, provavelmente é uma fermentação e uma destilação. Uma fruta chamada medronho. A fruta amarelinha. Eu conheci o medronho, uma vez eu fui num poblado ibérico, umas ruínas ibéricas perto de Barcelona. E quando eu cheguei lá, a galera disse, vamos subir, né, as terras, subir a montanha e tal, e vamos lá
conhecer lá né, as catacumbas, as coisas lá que tinha. E aí eu me deparei com uns arbustos carregados de uma frutinha do tamanho de uma bola de gude, um pouco maior, tipo espinhentinha, né? Aí eu olhei aquilo, peguei e disse, isso aqui é o quê? Aí me disseram, isso é o medronho, pode comer. Aí eu comi. E é muito bom, muito bom. E como ele é muito doce, provavelmente aí eles fazem aí uma Com fermentação. certeza. Aí que vem o açúcar o álcool. Exatamente, exatamente. Eu vi, inclusive, na internet, eu pesquisei até na internet, muda. Vem até umas mudas para cá, para o Brasil, a galera compra. Outra coisa também, Carrano, os espanhóis que vieram para cá pós-guerra, pós-segunda guerra, principalmente os galegos, porque a maior colônia galega fora da Galícia é na Bahia. E esses espanhóis que vieram pós-segunda guerra, ou no final da segunda guerra, a maioria de ideologia nazista, nazifascista, essa galera, por exemplo, olha só as influências. A libélula, o inseto libélula, em alguns lugares, principalmente no Nordeste, o pessoal chama cavalo do cão. Sim. Cavalinho do cão, na verdade. Cavalinho do cão. Cavalinho do cão. É cavalinho do cão. Cavalinho do cão. Cavalinho do cão. É uma palavra só. Dizem como se fosse uma palavra só. Cavalinho do cão. Cavalinho do cão. Tanto porque o cavalo do cão é outro inseto. O cavalo do cão é uma vespa enorme que tem aqui na Caatinga, né? Mas cavalinho do cão... Parecido com o tipo de marimbondo, não é uma coisa... Isso. Trapas largas, etc. E quando eu já escutei diversos outros lugares também chamando o cavalinho do cão de cavalinho de judeu. Colocando o judeu no lugar do cão. E isso foi perdurando. Eu escutei de algumas pessoas, ali é o cavalinho de judeu. Aí você já percebe também essa influência, né? Essa coisa dos espanhóis também que vieram para cá na época da Segunda Guerra Mundial, que foram vários, foram muitos. Eu conheci pessoalmente pessoas assim. Então, é outra influência que chegou aqui também, já tardia. Mas aí, a gente estava falando dessa coisa das influências no sentido mais cultural, né? Mais profundo. E outro assunto que sempre me encantou muito foi a coisa do medieval que existe no Nordeste. O que existe de medieval para além da questão poética. E aí eu entro na escola filosófica e literária e poética de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele, como poucos escritores e poetas, dramaturgos, ele conseguia enxergar esse medieval e ele contava essas histórias como se fossem epopeias. Era sempre uma coisa epopeica. E aí, como a gente está falando do imaginário popular nordestino e suas origens, esse é um outro assunto que eu acho fantástico, que é o armorial. Sim, que é sim. uma escola, né, literária, poética, filosófica, artística. E como aconteceu, por exemplo, é um assunto que eu gosto muito de contar, que é o maior suicídio coletivo que já aconteceu na história do país, que foi na cidade de São José do Belmonte, Pernambuco, num episódio conhecido como a Pedra do Reino. E Ariano Suassuna escreveu, né, essa história e contando assim com detalhes a coisa do sebastianismo. Eu fui estudar o sebastianismo, poeta, e fiquei assim impressionado do quanto o sebastianismo influenciou a cultura, a história e muita coisa aqui, principalmente insurreições. Não só influenciou, como incentivou exatamente a rebeldias. Dizem que existe uma influência muito grande do sebastianismo em Antônio Conselheiro, eu não sei se existe. Eu já ouvi falar que existe a influência do sebastianismo. Alguns teóricos defendem essa tese que
que o pessoal de lá de Canudos tinha uma influência muito grande, e principalmente de São Sebastião, que era confundido com o rei de Portugal, etc. e tal. Tinha aquela coisa lendária, misturada, né? Porque o povo brasileiro tem a mania de misturar as coisas, trazer o mítico para o real e vice-versa, entendeu? Com certeza, sim. Exatamente. Poeta, o que acontece é o seguinte, Canudos começaram a falar sobre isso porque foi encontrado no corpo de um jagunço de Canudos, de um jagunço não, de um guerreiro de Canudos, no bolso do alforje tinha um papel escrito, algumas quadras, olha aí, mais uma vez, a poesia. O cordel aí. Uhum. As quadras que falavam do rei Dom Sebastião. Para quem não sabe o que é o sebastianismo, é uma coisa interessante também de explicar. O último rei da dinastia de Avis, em Portugal, o rei Dom Sebastião, ele foi a uma guerra contra um sultão em Alcácer Quibir e desapareceu na guerra. Então ficou a imagem de que ele era um mártir e essa ideia começou a crescer e virou quase que uma doutrina religiosa que aguardava o retorno do rei Dom Sebastião para o brilho de Portugal, né, para o reinado de Portugal voltar, e era o chamado Quinto Império, seria o Quinto Império, né, que não se consolidou porque ele desapareceu e ele nunca apareceu em momento nenhum. E lá em Pernambuco tinham duas pedras gigantes, ainda tem, e fundou-se ali um arraial como Canudos, de muitos beatos, que seguiam um beato, que era o beato João Lourenço, não, eu acho que era o beato João, não, eu acho que era o beato João, e ele congregou ali uma população, cristianismo primitivo, aquela história, e eles disseram, se essa pedra for lavada com sangue, ela vai se abrir e o rei Dom Sebastião vai sair de lá de dentro com todos os seus cavaleiros e tal. E o povo desesperado, com fome, naquela época, se deve imaginar como era o semiárido, né? Então, assim, não tinha apoio para nada, era esquecido, abandonado, eram praticamente Tapuias e seus descendentes, né? Sim. Esse povo acreditou que se lavasse a pedra com sangue, ela ia desencantar e sairia o rei Dom Sebastião. Começaram com os animais de criação, o gado, as cabras, os carneiros, as galinhas, esfregavam os pedaços dos corpos nas pedras e as pedras não abriam. Aí foram os animais domésticos, os cachorros, os gatos, depois foram as crianças, depois foram os mais velhos, depois foram os adultos, e a pedra não desencantava. O povo se matando um ao outro para poder esfregar o corpo, porque eles iam ressuscitar. E os cachorros ressuscitariam como dragões. Observe só. Todo o contexto medieval dentro disso aí. E aí, resultado. O beato, percebendo que a população já estava quase dizimada e que não abria a pedra, não desencantava, o que ele disse? Ele disse, bom, então só pode ser meu corpo que está faltando para poder desencantar a pedra. E ele se entregou à morte e os pedaços do corpo dele foram espalhados na pedra e a pedra não abriu, evidentemente. O exército brasileiro chegou e acabou ali com aquele circo de horrores, com os poucos que sobraram. Né? Essa daí é uma história real que aconteceu, é o maior suicídio coletivo da história do nosso país, e pouca gente conhece essa história. Fora ela, existem diversas outras histórias do sebastianismo, e inclusive hoje ainda existe uma comunidade na Ilha dos Lençóis Maranhenses, que é uma comunidade de albinos, e eles acreditam no retorno do rei Dom Sebastião. Inclusive tem uma mistura aí com banda, com candomblé, e o rei Dom Sebastião baixa lá, sabe? Tem umas coisas fantásticas. Eu estudei muito isso daí. Na época porque eu fiquei muito encantado. E toda essa influência medieval, ela está presente em tudo no semiárido que você observa. Se você vê, por exemplo, o berrante. O berrante, existe uma coisa muito semelhante ao berrante, se não idêntica, na cultura nórdica, que é um deus, né? Que ele é o guardião da ponte de Frost, né? Que é sim. Que liga a Terra do Meio a Asgard.
ele tem um berrante, ele toca esse berrante. Então, isso daí é já também uma clara influência, né? Agora isso, você vê É impossível você ver os vaqueiros encorados dos pés à cabeça e você não lembrar dos cavaleiros medievais, né? Os vaqueiros que tem ali o guarda-peito, tem ali o gibão para proteger também o peito e os braços, tem a perneira, tem o seu chapéu, Sim, né? sim. Tem a sua lança de vaqueiro na mão e, para além disso daí, você tem também a imponência dos cavalos, que são também trajados com couro, com peitoral, para poder não se machucar. Então, isso aí tudo tá ali, né? Essa influência medieval, essa influência europeia, essa influência árabe também, né? A coisa da batalha, a coisa de preparar o cavaleiro né? Sua espada e Eu seu... fiz uma pesquisinha rapidinha aqui para te ajudar. O nome do deus é Heimdall. Sim, é Rendal. Eu não É falei o o nome filho do de deus. Odin que cuida dos portões de Asgard. Eu fiz Exatamente. uma pesquisinha rapidinho aqui para ilustrar Exatamente. a gente para poder entender um pouco a coisa. Heimdall, ele tem o berrante, Gadlahorn, uma coisa assim, é Gadlahorn, que ele toca para, né, avisar os deuses que os gigantes ou que humanos estão tentando ultrapassar essa ponte. Tá aí mais uma clássica influência aí nórdica germânica, né? Agora, eu queria voltar de novo para a poesia e para a música para fazer uma provocação aqui. Veja bem, o cordel tem uma influência muito grande galega. Sim, O rap dos Estados Unidos não tem influência a priori galega nenhuma. A priori, galega nenhuma. É urbano. Tem uma influência negra. Você vê como as coisas se cruzam, como os panteões dos deuses nórdicos, gregos, romanos e africanos se cruzam também. Só muda o nome dos deuses. E aí, de repente, o rap desce para o Brasil e quando vai se ver na métrica, o rap é o irmão urbano do cordel. sim. A métrica é a mesma. E outras são métricas. A Da métrica é a mesma mesma. forma, da mesma forma que o cordel tem métricas no plural, o rap tem métricas no plural. Com certeza, são réplicas idênticas, idênticas, idênticas. É E fantástico. se você fosse falar de compasso, é um compasso binário. É, E aí, de repente, aí é que vem a provocação. O blues, ele nasce em New Orleans de influência francesa, mas também de influência cajun, sim. que vem da Península Ibérica junto com a cultura francesa. Aquela Sim, coisa do norte que passou pela França e veio parar na Galícia. E aí exatamente. o blues, e aí o blues desce para os Estados Unidos, toma conta dos Estados Unidos, e quando você pega o blues, e aí foi que me chamou a atenção, eu falei com você por alto outro dia, que eu estou fazendo um trabalho em cima disso, o blues tem o mesmo compasso do aboio. Sim, E o mesmo compasso do fado português, com aquela coisa, aquela nuance ibérica das tônicas, né? Aquela coisa da extensão das tônicas é a nuance, e muito com a coisa ibérica, e principalmente uma influência flamenca muito grande. sim. Blues tem uma influência flamenca muito grande. E o E aí flamenco. você E o, desce o aboio, e quando o cara do aboio fala você que já esteve na Península Ibérica, você ouve a Península Ibérica, você ouve sim, os Estados Unidos, você ouve o blues nisso, né? sim. Você pegar o aboio de boi, você pegar É verdade. quer dizer, você veja que são caminhos diferenciados, que a priori não tem nada a ver, mas se você volta no caminho e faz o caminho inverso, você chega naquela região da Península Ibérica também. Então, com Sim, relação às artes, principalmente as artes ameríndias, salvo ainda a influência indígena nas nossas artes,
Mas as nossas artes, sem a Península Ibérica e a colonização ibérica no Brasil, não existiria como existe. Não. Sem dúvida. Não existiria como existe, porque, de repente, se você fosse a ter somente a colonização dos castelar, a colonização da corte, a música, a poesia, não passam nem perto do cordel, do repente, da chula, do coco, do reisado, de nada disso. Sem dúvida. Entendeu? Então é muito louco isso, porque você vê que arte e cultura, arte na cultura é que nem água na parede. Ela vai minando, ela vai encontrando brecha, ela vai seguindo, ela vai se espalhando, e é uma coisa muito louca, né? É muito doido. E no fim das contas, são como raízes, né? Sim. E poucas pessoas sabem, eu costumo dizer que apenas biólogos e poetas sabem que as raízes das árvores por debaixo da terra dialogam entre si através de cogumelos, né? De fungos, né? E essa ligação, dessa rede mistérica, essa ligação que acaba linkando a uma coisa só, é tão fantástica que a gente está aqui falando das tradições ibéricas, das tradições germânicas, nórdicas, a gente está falando das tradições, e no final das contas, se a gente for fuçar lá atrás das tradições nórdicas e germânicas, a gente vai achar o quê? É o indo-europeu. Sim. Indo. A gente já está indo ali, a gente vai acabar batendo na Ásia, a gente vai acabar batendo na África. Com certeza. De um jeito ou de outro. Pangeia. Aí a gente vai passar por Marco Polo, a gente vai passar por Alexandre, e por aí vai, que arrastou puxou o tapete da Ásia para cá, para o Ocidente, né? Foram eles dois, basicamente, que fizeram isso. E a invasão dos godos, dos visigodos, etc. e tal, e por aí vai. Exatamente. E aí vem a conversa para 200 lives aí, e trazer gente para falar. Eu acho que você devia estender esse assunto, falar mais a respeito. Tem gente muito mais competente do que eu para falar disso, porque eu sou um curioso eu sou... Primeiro que eu sou anti-academicista, eu detesto academias. Eu sou anti-academicista até o talo, me perdoem os acadêmicos, nada contra, mas a partir do momento que você engessa, você se perde dentro do próprio gesto. E num lugar muito estreito. Poeta, entendeu? Eu conheci um poeta há muitos anos atrás, na cidade de Uauá, palco da primeira Batalha de Canudos, que se chama Basílio Gomes Gonçalves, BGG da Mata Virgem. Esse poeta uma vez estava conversando comigo e tal, aí eu disse, poeta, você não pensa em fazer faculdade um dia, não? Ele me disse, poeta, as universidades estão cada dia que passa me procurando para eu dar palestra. Para que diabo eu vou para a faculdade se a faculdade está vindo procurar conhecimento em mim? Eu digo, tá certo. Pronto. Tá aí. Veja bem, a academia não é um desperdício. Sem a academia não existiriam em colunas que basilassem toda uma cultura poética, etc. Então, mas isso faz com que pessoas como eu se dê ao luxo de ir na contramão dessa conversa toda. Então, quando de repente eu encontro você para a gente conversar sobre isso, sem necessariamente você puxar livros de PhD e botar debaixo do braço e ficar rotando um monte de verdades, as minhas verdades são mentiras, cara. As minhas verdades, no fundo, são grandes mentiras que se transformam em verdades à ocasião. À ocasião. Entendeu? Mas o que quando você falou que queria falar sobre esse assunto, na hora me veio essa coisa do Península Ibérica, colonização ibero-portuguesa, como você quiser tratar, que vem para o Nordeste e cultura cajun que vai para os Estados Unidos, e blues e rap urbano, e vem para cá também, cruza e dá no coco, e dá no repente, e dá no cordel, e são primos, e dialogam, e conversam entre si. Se você quiser pegar um rap e traduzir, e falar ele todo em inglês, na métrica do cordel, você tira de letra. Você tira de letra. Você não vai ter o sotaque, mas você tira de letra. Porque é a mesma coisa. Entendeu? Sim. Poeta,
Tão pedindo poesia aqui. Eu vou fazer uma e quero que você faça outra daí. Tá E certo. música, e música, se você quiser também, Tudo bem, tudo certo? bem. Vou Faça fazer as, uma. faça as honras. Eu tenho saudades do amanhã. Eu brinco de areia com os ventos. Meus intentos são assuntos de passarinho. E desfaço o laço cada vez que a norna tece. Me apetecem as contingências imorais dos rios, os cios das borboletas obsoletas, e me encantam as maçanetas das taperas, as esferas celestes em órbita no espaço e o aço vil que corta a palavra com um não. E eu, de começo, sou um não ao avesso. Salve a poesia. Na outra live que nós nos encontramos, eu disse a você que aquele papo meu com você na Ladeira da Preguiça, ele tinha provocado uma coisa muito forte, que era justamente a busca dessa pesquisa do blues e do aboio. E na última vez que nós nos conversamos, você falou sobre aboio, falou muito sobre aboio. E eu tenho feito algumas peças. Eu misturo muito poesia com música com poesia, algumas músicas autorais. Enfim, é um trabalho novo que eu estou fazendo, que vai sair agora um EP com oito músicas autorais a futuro, e agora outubro, talvez. E tem uma que remete muito àquela conversa nossa, porque foi o primeiro que eu fiz. Então eu vou dizer para você, porque eu tenho um carinho muito grande por você, que é justamente a mistura do blues com o aboio. Oh, coisa boa. Você está escutando o violão direito aí? Perfeitamente. Eu sou uma fruta glória, eu sou uma moça. Eu sou calunga de louça, eu sou uma joia, eu sou uma joia. Eu sou a chuva que molha, que refresca bem. Eu sou o aboio do trem, carreira de Troia, carreira de Troia. Oh, 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 aboio blues bem chorado que trava inteiro o verso. Chamando gado disperso, o povo todo abandonado. Na rua nua sem trato, esse aboio me cai bem. Favela, gente de bem, que morre de fome e assalto. Quem me criminaliza, invade e traz agonia. Filho de Dona Maria, tá lá caído no asfalto. Aboio pus que me bato, aboio que me pariu. Chegança que ninguém viu, que canto fel e eu falo. Oh, 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 faço esse grito Brasil, preta Bahia, favela. Não tem mais preta que ela nessa tristeza que mato. É desse canto barato, aboio blues me faz bem. É no balanço do trem, moço, que eu lhe desacato.
Você se do Brasil, Preta Bahia, favela. Não tem mais preta que ela nessa tristeza que mata. É nesse canto barato, a boi blues me faz bem. É no aboio do trem, moço, que eu me destacar. Para você, essa coisa de que você pode brincar, né? Sim. Quando Marco diz que fala sobre plurilinguismo, ele estende para plurilírica, pluriliteratura, plurimelodia, pluriverso, plurimundo, pluridiálogo, plurirrelacionamento entre gentes, entre terras. E é isso. E é disso que a gente está falando, poeta. É disso que a gente está falando. Está chegando no horário. Não, tá sim, tá sim. Eu já vi aqui, falta 3 minutos. Eu vou fazer mais um versinho aqui. Queria que você fizesse mais um versinho, daí a gente finaliza dando um abraço. Fechado? Certo. Agradecer a todo mundo. Jamília Araújo, meu amor, que está aí assistindo. A Virgínia, Maria da Penha, lá do nosso grupo Minerando Poesia, do Sarau Barra Poética, de Barra de São Miguel, Alagoas, que eu fui convidado para participar desse sarau. Mandar um beijo para a galera toda. Pablo Rios, nosso parceiro, nosso amigo, nosso mestre. Papito! Grande Papito! Ele o homem ficou internacional agora, Eloá. Estava na Colômbia, tirou uma onda. Só que ele foi tirar onda no Chile, os chilenos chegaram e deixaram ele 10 horas no aeroporto. Ô, maldade. De castigo. Papito, minha mãe tá aí, Maria Del Carmen. Minha mãe também está aí, falou que esses conhecimentos que a gente debateu, a gente realmente não encontra na academia, na universidade. E é isso, mandar um beijo para todo mundo que está aí, tem uma galera massa, tem uma galera muito boa, estou aqui dando uma olhadinha. A Nani faz um trabalho muito bacana também com biblioteca comunitária, mandar um beijo para ela. E vou fazer um versinho ligeirinho. Chove agosto, para lavar o que restou de agosto. Calma, coração. Já fim da espera, se aquieta coração, já chega a primavera. Logo haverá sol e flores nos caminhos, se bem me lembro. Calma, coração, já chegou setembro. Poesia, manda onda aí. Laroyexu, Laroyexu. Exu Mojubá, Mojubá, Exu Mojubá, Mojubá, Exu Mojubá, Mojubá, Umbobo, Exu, Laroye. Não preciso lembrar que a Bahia é preta, não preciso me lembrar que a poesia é preta, não preciso lebará para a Bahia ser mesmo preta, não preciso, não. Eu não preciso. A alma da Bahia é preta quando brilha, a fala da Bahia é preta quando grita, a faca da Bahia é preta quando gira, e a bala da Bahia é preta, prefere, escolhe preta e mata. E as mães da Bahia, que são pretas, muito pretas, choram. Não preciso me lembrar que a poesia da Bahia é preta, ela vem das ruas, dos guetos, dos quilombos, do sofrimento, para brilhar nas horas da avenida e chorar no pé do caboclo, o sangue, o suor e a alma da periferia, lá no Carnaval dos Estranhos. A poesia da Bahia não é preta só pelos pretos, pelos xirês, pelo AG1, preta no Mungunzá. A poesia da Bahia, seja qual for a Bahia, é preta. Pelos índios de cá, célula mãe de Pindorama, que ligaram essa mistura e deu uma preta linda. Batuque capoeira besouro, batuque ancestral Didi, batuque candomblé senhoras, batuque o batuque pelourinho de neguinho, pensando a Bahia preta em Milton Santos, indignados por tanto e por tudo. A Bahia é preta e pensa na raiz,
na raiz ela é Dandara, é Zefirinas, é Luiz ou Luísas, Filipas ou Faustinos, Zumbi, Zumbi. O Panicharelokiodo, Berioma, Zumbi, 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 zumbindo poesia nos meus ouvidos. Portanto, eu não preciso me lembrar como a Bahia é. Eu não preciso me lembrar como a poesia da Bahia é. A Bahia e a poesia da Bahia são pretas. Axé, meu mestre. Obrigado a você, um beijo a todos. Tem um monte de gente conhecida minha aí, eu tenho certeza, mas não exija do velhinho enxergar essas letrinhas pequenas aqui não, que aí é sacanagem. Faça comigo não. Luar, um beijo no seu coração, um beijo em casa, comadre, todo mundo. E eu quero só finalizar lhe dizendo o seguinte, como você não está enxergando, você é velhinho, você tem óculos, né? Essa poesia que você declamou aí foi pedida. Acho que foi a Virgínia Napoli. Sim, claro, Nápoles, Virgínia Nápoles. Ela pediu esse poema que você declamou. Obrigado pela força, sempre você junto, obrigado. Um grande beijo, poeta. Eu também beijo em casa, para a comadre, para todo mundo. Dou sim. Beijo na sua poesia, principalmente. No seu poetar. Você é um cara que eu trago no coração. Um beijo grande. Tchau, galera. Beijo. Tchau, galera. Boa noite a todos e todas. Não esquece de salvar. Eu quero essa conversa salva, que eu quero depois ouvir ela para aprender um pouquinho mais, porque eu não aprendi tudo, não. Eu já disse, eu só daí. E a gente tem que desligar logo, porque o asilo fecha cedo e eu tenho que ir embora. É, tem isso. Valeu, poeta. Um cheiro. Outro.